Pense em uma pessoa que sempre evita falar sobre um relacionamento passado. Quando o assunto surge, ela muda de tema. Esse comportamento pode ser um sinal de que existe um recalcamento em relação a esse relacionamento. Talvez por mágoas, por culpa, que a pessoa não consegue encarar ali conscientemente. E mesmo, sem perceber, isso está influenciando como ela se relaciona ali no momento presente, na situação da vida dela presente. Olá pessoal, estamos de volta. Se você ligou o rádio agora, meu nome é Edgar Bin, eu estou aqui ao lado da minha amada esposa Eliane Bin e nós trabalhamos com psicanálise, com hipnoterapia e hoje a gente está falando sobre os mecanismos de defesa da nossa mente e como a gente deve fazer para lidar com isso e como encarar os desafios da vida com a presença desses mecanismos de defesa. A gente falou agora há pouco, na primeira metade do programa, sobre a transferência, sobre a projeção, sobre a amnésia, sobre a negação, sobre a resistência e sobre a introjeção. Bastante coisa, hein? E agora a gente vai conversar sobre um dos mais significativos processos da mente, um tema fascinante e essencial para quem quer entender melhor o funcionamento da mente humana, o recalcamento. Mas o recalcamento segundo a teoria psicanalítica. Esse conceito que foi elaborado por Freud é uma das bases da psicanálise e nos ajuda a compreender muitos dos comportamentos e dos conflitos que nós enfrentamos ao longo da vida. Mas para começar, vamos esclarecer que o que é recalcamento. O recalque, como costumamos chamar, no senso comum daí, não é esse recalque que nós estamos falando, Nós estamos falando de um mecanismo de defesa inconsciente, que nossa mente utiliza para afastar pensamentos, desejos ou memórias que nos causam desconforto ou que são inaceitáveis para a nossa consciência. É como se o inconsciente criasse uma barreira que impedisse esses conteúdos de emergirem, mantendo-os fora do alcance da nossa percepção. Diferente dos outros mecanismos de defesa que falamos até agora, eles raramente escapam do nosso inconsciente, transcendendo nossos comportamentos e atitudes. No recalque, aqueles pensamentos, desejos ou memórias que nos causam desconforto permanecem ali, no inconsciente, e influenciam nossas emoções também, nossas atitudes e até os nossos sonhos, mas de uma forma mascarada. E é importante a gente fazer aqui uma observação, porque a definição original do termo recalque, que foi criado por Freud, é muito diferente do entendimento popular que a gente vê nos dias de hoje, É importante a gente fazer essa distinção para não ficar nenhuma dúvida aqui, porque no dia a dia a gente usa o termo recalque para se referir a uma pessoa que tem inveja ou que tenta diminuir o brilho de outras pessoas, exatamente por não conseguir lidar bem com as suas próprias frustrações. Frases como, fulano está recalcado porque eu consegui algo que ele não conseguiu. A gente ouve isso a todo tempo. Embora essa ideia tenha alguma relação com o conceito original da psicanálise, uma relação bem distante, diga-se de passagem. O recalcamento psicanalítico vai muito além disso. Ele é um processo, inconsciente e não tem necessariamente a ver com a inveja, mas com a forma como lidamos com desejos e conflitos internos. Um exemplo simples para entender o recalcamento é o seguinte. Imagine que uma criança pequena sente raiva de um irmão mais novo, porque ele agora recebe mais atenção, mais carinho dos pais. Esse sentimento de raiva é inaceitável para ela, porque entra em conflito com o amor que ela sente pelo irmão e com o desejo de ser uma criança boa. Eu não posso ter raiva do meu irmão. Imagina que essa criança ouve dos pais, Seja bonzinho com seu irmão. Então, o que acontece? Essa criança, a mente dela, recalca essa raiva, empurra, entre aspas, essa raiva para o inconsciente. Mas não é porque a raiva foi empurrada e está lá no fundo do inconsciente
que ela deixou de existir, ela está lá. Então, esse sentimento não desaparece completamente. E esse sentimento, ele pode se manifestar de outras formas, como no comportamento agressivo, disfarçado de brincadeiras, ou até mesmo em sonhos, né? Onde a pessoa sonha que está afogando o irmão, que está jogando... O Jean deu risada aqui. Enforcando, né, Jean, o irmão. Jean já sonhou com o irmão, pelo Já jeito. sonhou, né? Então, veja como recalque é esse desejo que a gente sente, mas na verdade a gente não pode transmitir esse desejo. Porque entre conflito, né, como no exemplo que a gente está falando aqui, o conflito com amor. Como eu posso querer matar meu irmão se ele é meu irmão e eu amo meu irmão? Pois né? E o recalcamento, na verdade, gente, como a gente já falou aqui, ele é um mecanismo de proteção, né? Ele nos ajuda a lidar com aquilo que a nossa mente consciente não está dando conta de suportar naquele momento, né? Olha só, Freud, quando estudou esse fenômeno, ele percebeu que muitos dos conteúdos recalcados estão relacionados aos desejos reprimidos, especialmente ligados à sexualidade e à agressividade, que são temas complexos e muitas vezes são temas tabu, né, no nosso dia a dia. E vale a pena a gente esclarecer aqui que sexualidade na psicanálise não tem nada a ver com relação sexual, gente. Por favor, tá? A sexualidade, ela deve ser entendida como um conjunto de impulsos e desejos, ou de desejos, de todo tipo, e que se manifesta, né, lá desde a infância, e vai se influenciar profundamente o comportamento humano. É um aspecto fundamental da psique humana, que se desenvolve em etapas e vai moldando a nossa personalidade, vai moldando quem nós somos. E aqui aparece um ponto bastante interessante, porque o recalcamento ele está diretamente ligado à formação inconsciente, né? A informação desse instrumento que é o inconsciente. O inconsciente, ele nada mais é do que, vamos dizer assim, um depósito, né, de tudo aquilo que foi recalcado ao longo da vida. Pensa nele como um baú, onde a gente guarda aquilo que a gente não consegue lidar. Aí você vai colocando coisa lá, vai colocando, vai colocando, vai colocando. Vai chegar uma hora que não cabe mais, né? Então, assim, aquele conteúdo recalcado, ele vai tentar emergir, ele vai tentar sair do baú. Quando isso acontece, sem a intervenção de qualquer método terapêutico, é porque ele está gritando para ser visto. Exato. Né? É aí que surgem os famosos lapsos de linguagem, os atos falhos e até sintomas físicos ou emocionais que parecem, mas só parecem, não ter explicação. Até sintomas, né, relacionados a doenças. Mas vamos trazer tudo isso que a gente está falando para a vida cotidiana. Imagine que você está em uma conversa com amigos e de repente você diz algo sem querer, que deixa todo mundo ali surpreso com o que se falou. Você logo tenta corrigir e diz assim, foi um lapso, nem sei porque eu falei isso. Né? Mas para a psicanálise, esse lapso pode ser muita coisa. Né? Pode ser uma pista de algo que está recalcado, está tentando emergir. É como se o inconsciente encontrasse uma brecha ali, uma escapadinha para se expressar. Outro exemplo também, pense em uma pessoa que sempre evita falar sobre um relacionamento passado. Quando o assunto surge, ela muda de tema, né? Fica desconfortável, gera um mal-estar para a pessoa, né? E aí o que ela faz? Ela até tenta brincar para desviar, né, o assunto. Enfim, esse comportamento pode ser um sinal de que existe um recalcamento em relação a esse relacionamento. Talvez por mágoas, por culpa, que a pessoa não consegue encarar ali conscientemente. E mesmo, né, sem perceber, isso está influenciando como ela se relaciona ali no momento presente, na situação da vida dela presente. Um ponto importante para a gente destacar é que o recalcamento tem as suas limitações e apagar completamente os conteúdos recalcados não é possível, tá? Pelo contrário, esses conteúdos eles buscam constantemente uma forma de se expressar, como a Eliane falou. É como tentar segurar uma bola debaixo d'água, sabe?
Quando você pressiona, quanto mais você empurra ela para baixo, mais energia ela acumula para fazer força no movimento sair, contrário, né? né? Para escapar. Que eu falei, geralmente o recalcamento a gente trata em terapia, né? Porque é algo que está muito submerso. Só que quando chega nesse ponto, que não está mais aguentando, a gente começa a dar, Sim. né, esses escapes, né, do inconsciente, trazendo alguma coisinha ali, fala, ó, não estou aguentando. Né? E aqui é que entram os sintomas. Muitas vezes o que foi recalcado, né, aparece de forma disfarçada, como a gente falou, disfarçado como um sintoma, por meio de sintomas físicos, emocionais, é uma dor, é uma doença, né? Ele vai se manifestar, né? Dores de cabeça, cabeça frequentemente, ansiedade ou até comportamentos compulsivos podem ser exatamente manifestações de conteúdos recalcados. Aquele tipo de dor, né, que a pessoa faz exame, vai no médico, E não pesquisa, tem procura e nada. não acha nada, né? Pode ter certeza que é algo recalcado que, né, que está mostrando ali no sintoma do seu corpo aquilo para você olhar. Então a psicanálise busca, né, justamente identificar e trazer esses conteúdos à consciência, permitindo que elas sejam elaboradas e integradas de maneira saudável, né? Não só com as ferramentas que a gente trabalha, a psicanálise, mas também outras ferramentas, a hipnose, constelação, são ferramentas que trazem esse inconsciente, esse recalcamento para ser olhado, Para ser visto, né? consciência. Para a consciência. Pois é, mas será que todo recalcamento é ruim? Não necessariamente, né? Ele é, em grande parte, uma estratégia que nos permite viver em sociedade. É isso que é interessante, né? Porque o desejo, gente, e a vida em sociedade, elas são incompatíveis. E é aí que está o problema, né? Imagine se todos os nossos desejos e impulsos fossem expressos livremente. Nossa, que caos que O seria, né? mundo ia ser um caos danado. Então, o recalcamento, ele ajuda a manter uma certa ordem interna e social, né? No entanto, quando ele é excessivo ou quando ele foi mal elaborado, ele pode gerar o sofrimento psíquico, né? Freud não foi o único, gente, a estudar o recalcamento, tá? Outros psicanalistas, como Jung, também abordaram esse tema. Jung, por exemplo, explorou a ideia de que aquilo que reprimimos pode se transformar em quê? Nas famosas sombras, né, que ele tanto estudou. Que é uma parte da nossa personalidade que rejeitamos, mas que precisa ser reconhecida, ser integrada para alcançarmos, né, dar um passo maior à plenitude. Então, vamos trazer isso para um exemplo prático. Imagine que uma pessoa sempre foi ensinada a não demonstrar raiva, pois isso era visto como algo negativo da família. Não pode sentir raiva. Então, ao longo da vida, ela reprime qualquer manifestação de raiva, acreditando que é uma pessoa pacífica. No entanto, gente, essa raiva reprimida, ela pode se manifestar de forma indireta, como, por exemplo, a impaciência, o sarcasmo, né? Explosões assim inesperadas. Então, reconhecer e aceitar a existência dessa raiva seria o primeiro passo para integrá-la de forma saudável. Muito bem, então deu para perceber, né, gente? O recalque é como um armário abarrotado que evita que a bagunça se espalhe, mas que cedo ou tarde ele vai transbordar. Uma hora você Né? vai ter que arrumar. A boa notícia é que existem várias formas para a gente lidar com isso, para alcançar mais harmonia emocional. Né? A primeira delas, a gente já mencionou aqui, né? A terapia psicanalítica. A psicanálise é fundamental, ajuda demais a trazer à tona aquilo que está guardado no inconsciente, porque ela analisa, né? Ela observa o comportamento do paciente e percebe qual o mecanismo de defesa do inconsciente que ele está usando para lidar com aquela situação que causa dor. Isso. Outra ferramenta poderosa é a autoanálise e a autorreflexão. Perceber seu comportamento, perceber seus pensamentos, suas emoções, estar presente com você é transformador. Né? Como eu contei na primeira parte do programa, sobre aquele incômodo que estava causando a moça em mexer o cabelo. Isso é transformador, isso é importante você perceber. Né? E, gente, fazer perguntas, como a gente sempre fala aqui.
né? Então, assim, o que me incomodou hoje, né? Existe um padrão nesse incômodo, eu estou sentindo isso diariamente, constantemente. Então, onde existe um padrão, existe um mecanismo de defesa inconsciente agindo. Então, manter também um diário emocional, isso também ajuda bastante a organizar as ideias, a identificar o que pode estar reprimido, né? Quais sentimentos eu tive ao longo do dia, né? O que me causou, sei lá, uma raiva, uma tristeza, depois que eu falei com alguém. Então, o que isso significa? Quais as emoções eu vivi hoje, né? Eu fui reativo, né? O meu comportamento foi impulsivo. A gente sempre fala aqui da pausa, por isso que é importante dessa pausa, quando a gente age muito impulsivamente. Reações impulsivas é o inconsciente falando, Ou né? seja, é se observar, Se né? observar Se o tempo observar, todo, olhar né? como é o meu próprio comportamento antes de ficar preocupado com o comportamento do outro. Isso, essa pausa é fundamental para você trazer aquela reflexão. Então, tudo isso ajuda você a identificar como o inconsciente está atuando na sua vida. Outra forma também da gente lidar com isso é a hipnose, né? A hipnoterapia, que é a utilização da hipnose no ambiente terapêutico. Isso vai, né? A hipnoterapia, o que ela faz? Ela acessa diretamente o inconsciente da pessoa. Quando a gente revisita essas memórias reprimidas no ambiente seguro do ambiente clínico, né? A gente tem condição de acessar e ressignificar essas memórias, esses traumas. A gente pode trabalhar o fortalecimento de crenças positivas que também estão presentes, que às vezes também estão lá guardados no inconsciente. Então é um caminho muito legal para transformar o que nos impede de seguir adiante e, né, ganhar uma nova forma de lidar com os acontecimentos da vida. A constelação sistêmica é a mesma coisa. O que a constelação traz no campo, né, no campo morfogenético? A gente acessa exatamente esse inconsciente, como eu falei na primeira parte do programa, esse inconsciente que é do espírito. E isso vem à tona. Porque, gente, só vai aparecer tanto na hipnose quanto na constelação, até na terapia, né, que às vezes demora algum tempo, só vai aparecer aquilo que precisa ser olhado, né? O inconsciente vai Uhum. continuar Sim, bloqueando aquilo que está guardadinho, que não precisa vir à tona, né? exato. Praticar o perdão, gente, também é essencial. Muitas vezes o recalque está associado a ressentimentos, a culpas, porque desejamos aquilo que é proibido, aquilo que não é aceito pela sociedade, aquilo que não é aceito pela religião, né, pela cultura, enfim. Perdoar os outros e principalmente a si mesmo é fundamental. É como soltar o peso de uma mochila cheia de pedras. A vida vai ficar muito mais leve, né? Outro método, né? As afirmações, como a Edgar falou, afirmações positivas, ou as afirmações positivas que a gente tem aqui no canal também, né? Focadas no perdão, o próprio Reiki, o Ho'oponopono, os decretos, enfim, gente, tem uma imensidão aí de técnicas que são excelentes ferramentas para trazer aquilo que está recalcado, aquilo que o seu inconsciente está mantendo escondido, né? E que está, de certa forma, te prejudicando na vida Tem, atual, tem, né? tem muita coisa, né? Tem muita coisa legal à disposição que às vezes a gente até olha com certo preconceito, mas que são extremamente eficazes porque a mente humana, gente, ela tem um poder inacreditável. Só depois que você entende o funcionamento dela e o alcance do que ela pode fazer em seu benefício, que você começa a explorar isso de forma adequada. Exato, né? Porque até lá você é refém da mente. Ela vai te controlar. E de qualquer forma, a gente precisa ir limpando esses traumas, essas, né, dificuldades. Então, tudo isso que eu falei, né, embora você falar, mas o reiki pode ajudar? Pode. Sim, Porque você traz a consciência. O demais. Ho'oponopono vai ajudar sim, porque ele vai limpando essas Uhum. camadas, assim, esse lixo que está encobertando aquilo que precisa ser visto, As né? afirmações, né? As As afirmações, informações. elas vão impactar diretamente a mente porque elas são pensadas, elas são planejadas exatamente para atuar na mente. Exato. É muito Aí legal. na mente consciente que vai atingir o inconsciente, né? Outra maneira da gente lidar com recalque também é canalizar para algo criativo, né? A Sim. arte expressa no nosso inconsciente é algo que a gente pode estar explorando, né, constantemente. Atividades como
pintar, como escrever, dançar, tocar um instrumento, né? Ou qualquer outra manifestação artística. Elas são ótimas para dar vazão às emoções que estão lá reprimidas. É como falar sobre esses sentimentos, mas usando cores, usando palavras escritas, né? Usando movimento. Nós chegamos a fazer certa vez um curso que a gente aqui, né, a pessoa dava lá o tema e a gente logo em seguida tinha que pintar mandalas. Uhum. Gente, a expressão do inconsciente ali é incrível. E a né? gente se sente tão bem, né? Sente bem, porque você coloca para fora aquilo. Né? Então, às vezes, assim, tinha mandalas de pessoas que davam até medo. Né? Porque ela está colocando aquela raiva, aquele sentimento que está lá recalcado nela. Né? Aliás, grandes músicas foram escritas, foram compostas exatamente por pessoas que estavam dando vazão aos seus recalques. Exatamente, muito legal isso. E uma ferramenta que ajuda muito também é ressignificar essas crenças limitantes, né? Então, assim, o uso de palavras, gente, a palavra é muito importante. A gente fala, a gente cria. Então, pense nas frases negativas que você carrega, né? Que você está falando constantemente. Né? Como, por exemplo, eu nunca consigo fazer nada certo, eu não posso, né? Eu sou ruim, eu sou uma pessoa mal, é difícil. Então, troque tudo isso por algo mais positivo, como, sim, eu estou aprendendo a lidar com isso, né? Com cada experiência, eu posso, eu consigo, né? Eu tenho capacidade, eu tenho força para fazer isso. Então, esse pequeno exercício transforma a forma como lidamos com os desafios. Então, observe o que você anda falando o tempo todo. Outra dica valiosa, gente, é prestar atenção nos sonhos, viu? E o sonho, sim. Os sonhos são verdadeiros mapas do inconsciente, revelando aquilo que a gente está tentando esconder. O sonho é um mecanismo de defesa que o inconsciente traz para aliviar esses desejos reprimidos. Exatamente, o sonho, sabe que a pessoa fala assim, nossa, meu sonho não teve nada a ver com nada, uma bagunça, né? Uma hora eu estava num lugar, outra hora eu estava no outro. Gente, isso é o inconsciente elaborando, né, aquilo que ele quer mostrar para você. Então não tem mesmo, não tem sentido, né? É uma mistura de experiências que você viveu no seu dia com o seu conteúdo reprimido. Ela fala assim, pô, né? Eu sonhei que eu estava pelado no metrô. Pois é. Tem algo aí, tá? Então, assim, é o inconsciente tentando te mostrar alguma coisa ali que faz com que ele está trazendo via sonho aquilo que não está aguentando mais ali no inconsciente, aquilo que precisa ser, né? Sim. Jogado para fora, né? Principalmente os sonhos recorrentes. Isso é muito importante também analisar os seus sonhos, tá? Não estou falando daquele de sonho de significado, né? Sonhou com isso, é tal coisa, gente. Isso é muito pessoal e é objetivo, tá? Relacionamentos também saudáveis, gente. Isso também é fundamental. Falar sobre os seus sentimentos em um ambiente seguro é uma forma poderosa de lidar com as suas emoções reprimidas. Então, cerque-se de pessoas que saibam te ouvir, pessoas que não te julgam, pessoas que aceitam quem você é e te querem o bem, pessoas que te valorizam, né? E sempre, sempre, gente, em qualquer relacionamento, pratique a comunicação compassiva, né? É aquela comunicação que está envolvida com a empatia. A empatia, a gente conecta pessoas e almas. Cuidado com o espiritual também é muito importante, né? Seja por meio de oração, seja por meio de meditações, reflexões sobre questões existenciais. Essas práticas todas, elas ajudam a encontrar significado até nos momentos mais difíceis. Sim, e o cuidado espiritual também tem a ver, né? A gente fala, a comunicação espiritual, do plano espiritual com o plano material, se dá pelo pensamento. Então, se você está vivendo nesses sentimentos negativos, você atrai também irmãos, né, na mesma frequência, que pensam também negativamente. E isso acaba, né, gerando uma obsessão, enfim. E a gratidão, né? A gente não pode deixar de falar da gratidão. A gratidão é uma aliada, assim, gente, poderosa. Quando agradecemos, quando reconhecemos o que há de bom, mesmo em meio aos desafios, tudo se transforma. Então, cuidar do recalque não é um processo, gente, instantâneo. Mas cada uma dessas ferramentas pode ajudar você a se sentir mais leve, mais conectado consigo mesmo, né? Consigo mesmo é redundante, né? Consigo.
Por fim, gente, é fundamental lembrar que o recalcamento faz parte da experiência humana, tá? Não queira fugir disso, ele faz parte de todos nós. Ele não é um inimigo, mas uma estratégia que nossa mente utiliza para nos proteger, até que tenhamos suporte suficiente para lidar com aquilo que está oculto. E aí que está o pulo do gato, né? É você ter coragem de olhar para o que está oculto, não Sim. fugir disso. Não fugir e ter o mínimo ali de estrutura para poder lidar com aquilo. Mas, gente, a perfeição divina, né? Quando isso acontece, é porque você está preparado. Então, conhecer e compreender a nossa mente é fundamental para despertarmos para a verdadeira realidade. Compreender a nossa mente nos dá a oportunidade de viver a vida de forma harmoniosa, alinhada com o universo e com o nosso verdadeiro ser, que é isso que importa. Então, quando surgem essas questões, né, para o consciente, é porque a gente está preparado para olhar para aquilo, né? Então, busque ajuda, é fundamental. É isso aí, querido ouvinte, sábado que vem, 12h30, a gente volta. Nós estamos aqui de novo. Então, se você quiser, nesse meio tempo, conhecer o nosso trabalho do Instagram, você vai lá acessar o @ElianeBim ou @EdgarBim. E também no YouTube, você pode pesquisar o nosso conteúdo no YouTube, acessando youtube.com/BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos para que mais gente possa ter expansão das suas consciências. E se você quiser agendar ou obter mais informações sobre os nossos atendimentos em psicanálise sistêmica, hipnoterapia ou constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959. E se você quiser falar comigo, o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Sábado que vem a gente volta 12h30 aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Tenham todos uma linda semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.